para falar de questões individuais. Crianças trans existem. A gente não vai negar isso. Não dá pra negar isso. No mundo todo essa questão é debatida. Crianças trans existem, crianças trans continuarão existindo. E eu sei que a essa altura já tem gente revirando o olho, porque só de pensar nessa possibilidade já mexe com seus brios ou com o que você entende de mundo. Muita gente pode usar o argumento de que nascemos com cromossomo XX, XY e não ignora, por exemplo, que há pessoas que têm cromossomo XXY, que há síndromes como a de Klinefelter que não fazem de pessoas trans. Mas o que eu quero dizer é que o mundo não é tão preto no branco quanto você imagina. É o seguinte, a Janaína Pascoal fez uma emenda a um projeto de lei da deputada Érica Malunguinho, que é a primeira mulher transexual na história da Assembleia Legislativa de São Paulo, e ela quer vetar a terapia hormonal para crianças e adolescentes transexuais menores de 18 anos e cirurgia de redesignação sexual a menores de 21 anos feitos pela redes privada e pública paulistas. Por que a terapia de bloqueio hormonal acontece entre crianças? Existe um caso muito icônico nos Estados Unidos, que é o caso da Jazz Jennings. Já foi alvo de estudo por vários especialistas, virou uma grande matéria na New Yorker, por 3 edições, inclusive. Ela ganhou um programa de TV próprio. Hoje em dia, a Jazz Jennings, que era uma criança trans, ela entrou em Harvard como mulher trans. Um bloqueador funciona da seguinte maneira. Uma criança, depois de diagnosticada trans, veja bem, uma criança não acorda, diz sou trans e todo mundo passa a agir como se ela fosse ao seu bel prazer. Há especialistas envolvidos, há psicólogos, às vezes o diagnóstico chega a demorar quase uma década para se chegar na certeza de que a criança é trans. Quando um adolescente é trans, ele começa a desenvolver traços de puberdade que são diferentes dos quais ele se relaciona, com os quais ele se identifica. Portanto, um bloqueador de puberdade impediria que meninas transexuais desenvolvessem pelos, voz grossa ou crescimento do pênis. Um menino trans, por exemplo, não menstruaria enquanto tomasse esses bloqueadores. Não desenvolveria seus seios. E isso facilitaria lá na frente com que ele se reconciliasse com sua identidade de gênero. Muita gente acha que isso é uma violência para com as crianças. E muitos especialistas nos Estados Unidos, na Holanda e em vários outros países, e especialistas sérios, dizem o contrário. Esses bloqueadores, eles podem... Muita gente deve se perguntar se você pode mudar de ideia. Esses bloqueadores, eles podem ser retirados a qualquer momento, quando usados até os 18 anos. Portanto, se eu fosse uma criança trans e começasse a tomar bloqueadores hormonais aos 10 e aos 15 resolvesse parar de tomá-los porque, sei lá, mudei de ideia, todo o prejuízo, entre aspas, que esse bloqueador pudesse ter trazido ao meu corpo seria revertido rapidamente. O corpo corre atrás do prejuízo. Lembrando que tudo isso seria feito com acompanhamento médico e psicológico. A Janaína Pascoal diz ter ouvido todas as partes em entrevista à Folha e diz estar disposta a ouvir todas as partes, mas não foi, por exemplo, ainda aos ambulatórios estaduais ligados ao Hospital das Clínicas, na USP, que faz um grandíssimo projeto sobre o assunto. Criado em 2010, esse ambulatório do Hospital das Clínicas acompanha hoje 85 crianças e 180 adolescentes. Há ainda uma fila de triagem com mais 140 interessados. Todo o trabalho desse hospital, desse ambulatório específico para crianças e adolescentes transexuais, se baseia em experiências holandesas e norte-americanas. Alguns dos especialistas desse ambulatório, inclusive, enfim, os médicos dizem que, basicamente, alguns dos estudos que a Janaína Pascoal usa são de médicos considerados reacionários e que não são necessariamente levados a sério. O fato é que crianças trans vão continuar existindo e cansa um pouco, pra mim, que faz parte da comunidade LGBT, ver esse assunto sempre sendo usado como polêmica barata, seja pelo clique, seja pelo ganho político, seja pelo ganho moral.
Um tempo atrás, meses atrás, eu falei que questões biológicas muitas vezes estão ligadas à moral cristã, ou à moral da igreja, ou qualquer tipo de moral, e muita gente achou que eu estava relacionando moral e biologia como se a moral mudasse um gene, por pura má fé. Não é o caso. Mas questões como essa são encaradas por um prisma que não é pelo prisma humanista, é por um prisma de proibição e não de empatia. Para completar, eu acho que tem que se propor que, ao falar sobre esse tipo de coisa, parem para ouvir pessoas trans. Parem para ouvir médicos que cuidam de pessoas trans. Parem para ouvir sobre a violência que pessoas trans sofrem desde criança. Porque o que eu consigo observar é um monte de gente tentando ganhos pessoais em volta de uma causa sobre a qual não entende. E mesmo que não esteja tentando ganhos pessoais, tá opinando como se tivesse algum domínio sobre um assunto, alguma convivência com pessoas trans, quando mal sabe do que está falando. E não adianta dizer que tem muita empatia e sabe qual é o sofrimento de uma pessoa trans, porque esse discurso parece aquele discurso de gente que não resolve nada após massacre em colégio, sabe? A gente lamenta muito, thoughts and prayers, como se diz lá nos Estados Unidos, e nenhuma ação é tomada. Fito, deixa eu me corrigir se eu estiver errado. Esse é um atendimento que, pelo projeto, nessa emenda proposta pela Janaína Pascoal, ela vetaria esse tipo de o bloqueio hormonal. Quando ela fala da cirurgia... Só perguntar uma coisa que eu tenho uma dúvida, Paulinha. No sistema público isso, no né? No sistema público e privado também. No privado também. No privado para cirurgia de redesignação até 21 anos. A questão da cirurgia de redesignação, ela já acontece só depois dos 20 anos. Isso já é previsto. Sim. Então, até não haveria necessidade de colocar isso adentro, porque já existe essa restrição da idade de 21 anos para essa tomada de decisão. Sim. E não é assim, tomei essa decisão agora. Também tem um processo que pode levar até 3 anos para que a pessoa, de fato, consiga essa cirurgia. Porque o diagnóstico pode levar até 8 anos. Sim. Ou seja, não é algo feito sem acompanhamento médico. Na minha pergunta, Fefita, era porque se fosse abarcar somente a rede pública, mais uma vez a gente estaria num problema similar ao que acontece quando o assunto é, por exemplo, o aborto, onde você dá só a condição para quem tem o dinheiro, o poder aquisitivo, recorrer a esse tipo de ação, se é assim da sua escolha, né? Sim. Mais uma vez penalizando a população de baixa renda, que faz o uso da rede pública de hospitais. Né? Por isso a minha indagação. E é importante sempre lembrar que crianças e pessoas trans adultas vão sempre existir. Assim como homossexuais continuaram existindo, assim como negros continuaram existindo, assim como mulheres vão continuar existindo, assim como homens trans vão continuar existindo. Qualquer minoria que foi perseguida ao longo da história, ela continuou existindo e se mostrou como prova de resistência. Perseguir uma pessoa trans não é só perseguir o seu lugar no mundo, é tentar fazer de sua vida uma vida pior, especialmente quando você não entende o que ela passa. Queria só fazer um contraponto.